Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Palha Slide, perfeita para a sua mesa. O programa Tudo de Bom traz hoje para você uma pessoa especial, sempre especial, porque esse programa só traz pessoas especiais. E especial como a pastora Rita, que mora há mais de 20 anos nos Estados Unidos, conduz uma igreja. E para mim é uma alegria receber, uma honra ter você aqui, tanto no nosso estado, como no nosso país e como no programa Tudo de Bom. Seja bem-vindo. Obrigada, Isaura. O prazer é meu, a honra é minha, é uma alegria. E é um privilégio. Ai, o privilégio muito obrigada pela oportunidade. Ter toda a sua elegância aqui conosco. Obrigada, Isaura. Obrigada. Você e pensar que é uma elegância. Obrigada. E pensar que há mais de 12 anos, acho que 15 anos, a primeira vez que eu lhe vi, era a segunda vez que eu estava indo aos Estados Unidos. E eu fiquei marcada com aquela imagem. Você ainda estava usando uma franjinha, o cabelinho um pouquinho mais baixo. E eu fiquei encantada, porque os americanos se vestem muito bem. O clima ajuda, as roupas são não são tão cortadas como as nossas brasileiras, não tão curtas, não, né? Então, mas são muito elegantes. E eu pude ver a pastora Rita, aquela imagem daquela mulher americana elegante, mas ela era uma brasileira. E eu fiquei mais feliz ainda de lhe conhecer daquela forma. Obrigada, Isaura. E o melhor, né? Eu lhe conheci de uma forma especial, eu era recém-convertida, isso faz mais de 15 anos. E eu fiquei encantada de ver que as pessoas elegantes, bonitas, serviam a Deus. E eu fiquei com aquilo no coração, né? E eu queria que as pessoas conhecessem um pouco dessa história, porque existem muitas pessoas hoje no estado de Goiás que têm uma história com a senhora, que conheceu a senhora aqui no nosso estado. E queria conhecer um pouco, mostrar aos nossos telespectadores um pouquinho dessa sua história. O que levou a pastora Rita para os Estados Unidos? Isaura, eu conheci Jesus aqui, eu tinha apenas 21 anos e desde então me apaixonei por ele e desde então eu servia na igreja como voluntária, mas estudava, trabalhava, era educadora na época e certo dia um pai de família me convidou para passar as férias com eles. Éramos muito amigos da mesma igreja aqui em Goiânia e eu sou da mesma igreja até hoje. Amém. E eu fui com uma mala, apenas com os meus melhores pertences, apenas para passear e estar ali com ele, ajudando-o numa situação com os filhos. Mas eu não sabia o que Deus tinha para a minha vida e o que estava reservado. E orando ali, com aquela família, com aqueles filhos, Deus começou uma obra linda de libertação, com jovens viciados em geral, dependentes, na dependência em todas as áreas, maconha, LSD, cocaína. E orando com aqueles jovens, o Senhor começou a libertá-los e a trabalhar na vida deles. E foi assim muito lindo, porque um falava com o outro do que Deus, aliás, eles viam, o que aconteceu? Você está mudado. E eles diziam, é uma amiga de meu pai que veio nos visitar, está lá em casa e ela ora com a gente e acontece isso. Que coisa linda. E coisa linda mesmo. Porque assim, a senhora colocava as mãos sobre eles, orava, e imediatamente eles eram libertos? Eram libertos. Mas assim, quando eles eram libertos, o que eles falavam? Assim, para que as pessoas o primeiro deles, que era dependente de cocaína, LSD, bebida, cigarro, fiz uma oração, ele disse assim, nossa, alguma coisa saiu da minha vida. Ele sentiu que uma força maligna, forte, tinha saído da vida dele. Ele foi totalmente transformado. Esse jovem hoje é pai, é casado, tem 2 filhos, é um empresário bem-sucedido, um grande evangelista
ele ganha muitas almas, falando do que Jesus fez na vida dele. Então, a partir desse momento, nasceu o seu ministério? Nasceu o ministério, exato. A partir desse momento, eu compreendi, trabalhando e convivendo com eles, eu compreendi que eu não poderia. Dentro de 6 meses, eu tinha 10 jovens, todos libertos das drogas. Olha que coisa linda. E eu não podia deixá-los. Como que eu ia deixá-los se eles estavam iniciando na vida cristã, na caminhada cristã? Eu entendi claramente o Espírito Santo falando comigo que eu deveria esquecer a minha terra e a minha parentela e começar um trabalho. Com 6 meses, porque as famílias também começaram a vir. Ver o que estava acontecendo, né? Uma família de um jovem americano, ele disse assim, eu preciso conhecer essa moça que mudou a vida do meu filho. Porque ele não tinha consciência do que quem tinha mudado a vida do filho era Jesus. Sim. E eles começaram, não eram convertidos, não eram crentes, eles começaram a vir para a igreja e surgiu. Então nasceu a igreja. Olha, foi assim que nasceu o ministério. E a igreja americana, vendo o trabalho que Deus estava fazendo, eles me deram toda a cobertura. Olha que coisa linda. Tem muita diferença, pastora, entre esse evangelho que é pregado no Brasil? Eu acho que nós somos tão ousados, a gente é diversificado demais. Hoje você vê, tem o rock, tem o pop, tem a adoração. Hoje está tudo tão diversificado dentro das nossas igrejas. E existem essas diferenças com a igreja americana? Então, assim, para lá existe da mesma forma? Existe, porque o país também é muito grande. E há essa sede de conversão, de multiplicação das igrejas, porque quando a gente olha hoje para a Europa, que é o berço do Evangelho, nós temos ouvido falar, tenho entrevistado algumas pessoas aqui, que as pessoas têm se afastado tremendamente de Deus na Europa toda, que a Europa está assim, as pessoas que estão lá estão clamando para Deus levantar pessoas para irem para lá, as igrejas estão fechando e também são pouquíssimos os membros dentro da igreja. Qual é a real situação hoje também nos Estados Unidos desse evangelho? Não é tanto quanto a Europa, mas há também um clamor. E muitos de nós, pastores brasileiros que estamos lá, temos entendido que Deus nos levou para interceder, para clamar pela nação. Pela nação. Que há uma necessidade. Porque Isaura, os próprios Estados Unidos também tem sido muito legalista, né? Tem. Então tem toda aquela honra ou aquela, eu não digo nem honra, pastora, toda aquela, aparentemente falando como eram os americanos, de repente começou a liberar muita coisa que, para quem é muito tradicional, como eles são tidos, né, muito conservadores, essa é a palavra que eu estou procurando. Há muito liberalismo agora, então está ficando tudo muito comum. Né? Então, infelizmente, a gente que está daqui, a gente está vendo isso se assustando. Para vocês lá, como tem sido? É a mesma coisa, também. E aí, esse evangelho tem sido perseguido de alguma forma também? Por exemplo, hoje dentro do nosso país, né, nós estamos vivendo momentos que pessoas que não concordam com o evangelho invadem as igrejas. Pessoas que não concordam com o evangelho querem que a gente, por exemplo, faça cumprir leis dentro das nossas igrejas. Então, somos também olhados de forma diferente, né? Existe a intolerância religiosa conosco em diversas situações. Não, lá é o contrário. Lá é o contrário, Isaura. Nós somos respeitados, valorizados. Quando a gente fala que é pastor, todo americano respeita, trata com diferença, porque é o oposto lá. O país é protestante. Olha, coisa linda, pastor. Coisa linda mesmo. Quando eu cheguei, eu ficava encantada de ver. Eu chegava nas clínicas médicas. Se eu dissesse, até hoje, se eu disser que eu sou pastora, há um tratamento diferenciado. Eles tratam a gente com... E o crente, o Você evangélico... veio fazer algum bem a alguém. Foi. Eu tenho essa impressão. A igreja, o meu documento do país, quem me deu foi uma igreja americana. Olha. Porque eles disseram, você veio abençoar o seu povo na nossa nação. Olha, e nós precisamos te abençoar. E nos abençoaram.
aliás, e me abençoar. Olha que coisa linda. Eles... Esse respeito, né? Respeito. Assim, eu não tô... Respeito e valorização. E valorização, né? Que eu acho que a gente hoje, nós aqui no Brasil, a gente multiplicou tantos ministérios. Hoje existem tantos ministérios que você já não sabe mais qual é a linha de cada ministério. Porque, né, a gente tem uma raiz. Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus, eu sei quem é o meu presidente nacional, eu sei quem é o meu presidente estadual. Então, existe uma hierarquia, existe autoridade sobre essa hierarquia, né? Então, multiplicou tanto que tem horas que a gente não sabe se realmente existe o ministério ou se não existe. Né? Então, eu imagino isso que dentro dos Estados Unidos... mesmo. Isso é muito preocupante no nosso país. Nos Estados Unidos, isso não acontece assim, não. Dessa forma, né? Não. Acho que até que para abrir uma igreja lá é muito diferenciado do nosso país. Muito diferenciado e não é tão simples assim. As igrejas, elas são controladas, o sistema, pelo imposto de renda. Elas são seriamente olhadas. Observadas, se realmente elas funcionam, se estão fazendo as ações. Porque isso é uma diferença muito grande da nossa, né? Porque aqui nós não pagamos nenhum imposto, nem somos fiscalizados. Né? Então, temos todos os direitos, mas eu acho que nós teríamos que ser, de alguma forma, nós teríamos que prestar contas do que fazemos como igreja. Os nossos presidentes, de uma forma mesmo, até mesmo como na América é colocado, porque aí a gente correria menos risco, né, pastora? Corre menos risco. De tanta... Trabalhamos assim com uma certa preocupação, porque as coisas têm que ser muito bem feitas, mas, por outro lado, traz segurança. Trabalhamos com segurança, porque se eles não nos estão cobrando nada, é porque as coisas estão indo bem. E a senhora que tem esse ministério de libertação, uma mulher de oração, que Deus usa tremendamente, que lhe dá revelação, que Ele usa com os dons maravilhosos, que eu conheço já boa parte da sua história. E eu quero aproveitar esse momento, que os 15 minutos aqui são corridos, para pedir para a senhora dar uma mensagem. A senhora vai ficar pouco tempo aqui no estado de Goiás, mas deixar uma mensagem especial para todos nós. Mais uma vez, é uma alegria estar com vocês. Eu estive orando e entendi que era uma oportunidade que Deus estava nos dando para falar dele, do amor dele e da fidelidade dele na nossa vida. Uma coisa eu tenho vivido lá, Isaura, é a fidelidade de Deus comigo todos os dias. Eu sou solteira, não tenho filhos, fui para lá sozinha, sou sozinha, mas como o Senhor, como Jesus, Ele é cuidadoso, fiel, e Ele tem me protegido todo este tempo. Inclusive, eu comentei recentemente, aliás, já há um tempo eu comentei que se eu fosse escrever um livro, eu gostaria de intitulá-lo Simplesmente uma Mulher. Porque o que eu tenho visto Deus fazer através de apenas uma mulher que foi para aquele país para obedecer, aliás, ficou naquele país em obediência à vontade dele, ao chamado dele. Coisas lindas ele tem feito. Amém. Através de apenas uma mulher. Amém. Isaura. Glória a Deus. É lindo ver. Louva a Deus por isso. Quero agradecer Deus também ao Senhor pela sua vida, por você estar aqui conosco e por participar do meu programa. Obrigada. É bênção na nossa vida. Obrigada, Isaura. Mais uma vez. Obrigada. E para você que está nos assistindo, essa palavra foi para você, foi para o meu coração, que a gente nunca está só. Ainda que vivamos sozinhos, os anjos do Senhor acampam ao seu redor. A presença de Deus, ela não nos desampara. Deus é fiel. São as palavras da pastora, são palavras da Bíblia para o seu coração. Eu espero você no próximo programa, porque Deus é bom, fiel e tem o melhor para você. Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Ondulada Crone. Uma gostosa curtição.